Primeiro assunto, pessoal, que a gente vai tratar aqui no Papo Antagonista de hoje é de um assunto que está reverberando e vai reverberar muito na política nos próximos dias, dos recados claríssimos que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu hoje ao presidente Lula. Ele participou hoje de um bate-papo na Associação Comercial de São Paulo, e aí com os empresários de São Paulo, e ele deu vários recados a Lula e a sua base de sustentação no Congresso Nacional. O mais contundente dos recados ali diz respeito, sim, à base do governo Lula na Câmara e no Senado, né? Apesar de os petistas insistirem que o governo tem, sim, um apoio parlamentar considerável nas duas casas, Lira foi enfático hoje e ele reafirmou que o atual governo vai precisar negociar, e muito, para conseguir impor a sua agenda. A gente separou um trecho dessa fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, e a gente vai trazer para vocês agora esse recado claríssimo que foi dado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos ver um trecho, então, desse posicionamento de Arthur Lira hoje, em São Paulo. Nós temos um governo que foi eleito, muito embora com margem de votos mínima, que precisa entender que da último governo para hoje, nós temos o Banco Central Independente, nós temos agências reguladoras, nós temos lei das estatais, nós temos um Congresso que hoje tem uma atribuição mais ampla e que isso precisa ser negociado com bom senso, com muita conversa, com amplitude, com clareza, com transparência, mas com rumo. E o rumo nós precisamos defini-lo agora em março. Nós não temos ainda claramente, Brito, um rumo definido, um encaminhamento feito. Tá aí, várias cutucadas estocadas até no governo em alguns momentos. Vamos trazer nosso time da análise agora. O Wilson Lima está aqui, inclusive o Wilson subiu agora uma reportagem para a gente aí no site Antagonista, Wilson, sobre esse assunto. Já já a gente vai piscar no momento que o Wilson estiver falando aqui com a gente e detalhando um pouco mais dessa análise, dessa leitura feita, desse posicionamento de Arthur Lira hoje em São Paulo. Arthur Lira foi claríssimo aí, né, Wilson, falando dessa dificuldade que, às vezes, pode-se dizer que a base do governo fica dizendo ali, em muitos momentos, que tem uma base consolidada no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, mas a gente vai ver isso a partir de votações importantes que vão começar de agora em diante, né? A gente sabe que, e você tem falado isso bastante aqui no Papo Antagonista, que você quer ver esse poder de negociação de Lula a partir de agora, dentro do Congresso Nacional. E tá aí, Lira mandou o recado do que você já vem batendo na tecla há alguns dias aqui, né, Wilson? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Kenzo, boa noite para quem nos assiste nesse momento, Brasília, 6h10. Mas é isso, Kenzo, o grande recado que o Lira deu hoje nesse evento lá em São Paulo foi que o governo PT não tem a base que ele imagina que de fato tenha no Congresso Nacional. Eu já venho batendo nessa tecla já faz algum tempo aqui no Papo, que a base de sustentação hoje do governo Lula é uma base muito frágil, uma base ali de 205, 210 parlamentares, isso incluindo o próprio União Brasil. Mas esse número é insuficiente até para aprovar uma confirmação de medida provisória, que depende aí de 257 votos. Quiçá uma emenda constitucional como a da reforma trabalhista, da reforma tributária ou mesmo do novo marco fiscal. E o Lira, nessa conversa que ele teve hoje com empresários, neste evento, ele falou de forma muito clara para o PT e para o presidente Lula: olha, não queiram impor a agenda de vocês, não queiram fritar os nossos aliados, não queiram fazer um gesto dissonante do que estava previamente acordado, que isso não vai dar certo, né? Então o Lira ele já deu esse apontamento aí para o Lula, e assim, o Kenzo, em política, a gente sempre fala isso, né? A política é feita de gestos, é feita de palavras, é feita de recados. E o que o Lira fez hoje não foi um simples recado simbólico, foi foi uma porrada na cara, dizendo: amigo, olha só, baixa a tua bola aí, abaixa abaixa a crista aí, porque a situação que você vai enfrentar aqui no Congresso não vai ser uma situação nada fácil. Então o Lira ele foi muito contundente nesses recados que ele deu para o presidente Lula,
E o detalhe, Kenzo, que a gente não pode deixar de salientar aqui, é o seguinte, é que ele falou isso horas antes da reunião do Lula com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que tem sido alvo de fritura pelo próprio Palácio do Planalto. O Juscelino, ele é de qual partido? Do União Brasil. O União Brasil, por si só, tem 59 deputados. E o Juscelino é da cota da ala Lira do União Brasil, que é uma ala ligada ao Elmar Nascimento, que é o líder do partido hoje da Câmara. Então, assim, o Lira ele falou muito claro, olha, parem de queimar os meus aliados, porque senão vocês não vão conseguir aprovar absolutamente nada. E aí, amigo, governo fraco no Congresso, em um país polarizado, a gente sabe que pode dar, né? Pois é, a gente sabe que pode dar mesmo, Wilson. Vamos chamar o Duda Teixeira aqui. Duda, você já está aqui com a gente, conectado? Pode falar um pouco, vamos detalhar um pouco sobre essa fala de Arthur Lira hoje aí em São Paulo, Duda, que repercutiu bastante, vai repercutir muito ainda também no mercado, que o mercado ouviu atento a esses recados que Lira deu, e o governo precisa também olhar atento para esses recados que Lira deu, porque provavelmente o governo, pelas falas hoje de Lira, aí não deve ter vida fácil ali dentro do Congresso, né? Não, já no comecinho, acho que o Lula também já sabe que não vai ter vida fácil, e esses recados do Arthur Lira mostram que a coisa ainda é mais preocupante para o Lula. Queria só chamar a atenção para uma coisinha, o Arthur Lira falou isso na Associação Comercial de São Paulo, certo? A Associação Comercial é o clube do Gilberto Kassab, aqui em São Paulo, né? O Kassab é que domina isso, o Kassab que é a liderança do PSD, né? Então, interessante que o Kassab chamou o Lira para dar esse recado para o Lula. E o Lula vai ter que negociar não só com o PP, com a União, mas também com o PSD do Kassab. Tem outra mensagem aí no meio. Tá aí, e 3 partidos importantíssimos ali dentro do Congresso Nacional, né, Duda? Porque a gente sabe do peso desses partidos, e esse recado que foi dado hoje por Arthur Lira foi muito claro. No finalzinho da fala dele ali, que a gente separou, Lira ainda fala, a gente até o momento, nós não temos um direcionamento, ou seja, trabalha Palácio do Planalto. O que vem daí? Quais são as pautas que vão vir, né? Assim, vocês querem que a gente trabalhe, mas assim, manda alguma coisa daí também, porque a gente está aqui esperando, a gente ainda não tem um rumo, foi o que disse, inclusive, Arthur Lira nessa fala hoje dessa associação comercial. Obrigado, Duda. Oi, Duda, quer dar uma quem me chamou? Oi, eu. O Wilson chamou, mas eu quero comentar também. Claro, vamos lá. Não, mas é isso mesmo, Kenzo. O recado realmente do Lira foi bem nessa linha. Amigo, vamos parar de ficar falando groselha né, publicamente, vamos trabalhar, né? E, de fato, tem um detalhe que o Lira, esse ano legislativo, já estamos chegando no dia 6 de março, né? Amanhã, de fato, começa o ano legislativo, mas o governo federal até agora não mostrou que veio. Essa é a grande verdade. O governo Lula, neste momento, não enviou nenhum projeto de lei que ele pode considerar como prioritário, que tem na gaveta do Lira. São as medidas provisórias de reformulação do Bolsa Família, a medida provisória de reformulação da esplanada dos ministérios, que essa vai ter problema, vai ter emenda, porque a bancada ruralista já deu o indicativo de que vai votar contra o trecho de transferência da Conab do Ministério da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, assim, isso já vai ter problema. A MP do COAF, né, transferindo, né, COAF não, perdão, a MP do voto de qualidade do CARF, que o Lira também já deu recado, que provavelmente essa medida provisória vai cair, né? Então, assim, o governo ainda está nessa coisa meio cambaleante, né? Não sabendo muito o que fazer, não sabendo... Começou o governo, mas não sabe muito para onde ir, para onde atirar. A própria reforma trabalhista está sendo uma reforma que ela está sendo tocada mais pelo Congresso do que necessariamente pelo Poder Executivo, né? E ainda, só para fechar, só para arrematar direitinho essa questão dos recados do Lira, ele deixou muito claro hoje que a reforma administrativa ela só não vai sair porque o governo PT não quer. Então, assim, ele já deixou muito claro, já jogou essa responsabilidade
toda para os ombros do Palácio do Planalto, dizendo para o mercado, olha, seguinte, queridos, se não sair reforma administrativa, não é culpa do Lira, não é culpa do Pacheco, é culpa lá do Palácio do Planalto. Boa, a gente tem várias participações, Duda. Você já vai dar um arremate aqui. Eu acho que é importante a gente comentar aqui o que o pessoal está falando no YouTube com a gente. O pessoal está elogiando aí o programa, muita gente falando sobre essa questão da governabilidade, que o Sol está falando aqui. Isso quer dizer que vamos ter que engolir esse Juscelino por causa da governabilidade. Oi, a Célia passa aqui, dá um oi para Kenzo, Duda e o Wilson. Enfim, outros comentários aqui. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar um pouco mais com o pessoal. Valterci também está falando aí, o programa está melhor com o Kenzo. Valeu. Obrigado, Valterci. Vamos juntos, então. Chama os seus amigos, chama os colegas, manda para todo mundo, compartilha o nosso vídeo aí que a gente vai falar um pouco mais. E agora o Duda vai fazer um arremate sobre essa fala do Arthur Lira, pedindo, avisando aí que ainda precisa ser feita uma base ali dentro do Congresso Nacional, que a vida não vai ser fácil, né, Duda? Conta mais pra gente. Só um comentário que o Arthur Lira não é só um chorinho do tipo, olha só, esse governo não faz nada e a gente está esperando. O Arthur Lira tem muita expectativa de participar do desenho das políticas públicas, né? Ele quer ter muito protagonismo, já tem muito poder, é um cara que foi eleito lá em Alagoas, 400 mil votos, mas é um cara que praticamente cogoverna o Brasil e vamos lembrar que ele criou um grupo de estudos há algum tempo, acho que foi ano passado, sobre semipresidencialismo. Então, é assim que ele vê mais ou menos a política brasileira. E vamos lembrar, né, Duda, também, eu não lembro agora de cabeça, mas os meus amigos aqui com certeza devem lembrar da votação desse ano, super expressiva, né, uma lavada que Arthur Lira deu ali no Congresso Nacional, mostrando mais ainda, saindo ainda muito mais poderoso depois dessa votação. Você lembra, Wilson, quanto é que foi, quantos votos? Você lembra, Duda? De cabeça aí? 400 de 513, não era isso? Qual foi a primeira a base do Lira, ou Kenzo? Isso. Na votação esse ano do Lira, né? Com quantos votos ele se reelegeu 430 agora? alguma coisa. 454, se não me engano. Votação recorde. Isso aí. Tá aí, votação recorde. Foi exatamente isso. Foi uma votação recorde muito expressiva. Foi votação recorde. Foi votação recorde. 464 votos. 464 votos. Acionei então, aqui meu bloquinho virtual. Conseguiu pra gente. Foi a votação mais expressiva, né, de um presidente da Câmara, da história, né? Inclusive, ele desbancou o antigo recordista que era um deputado do PT, né, Aldair Cunha, né? Então, foi eleito na época de 2003.